Resolvi colocar portas embaixo da bancada e da pia. E o material que eu vou utilizar para fazer as portas será essa tábua de MDF. E para os trilhos eu vou utilizar o marco da minha porta do banheiro de PVC. Infelizmente quebrei um dos PVC no meio tentando tirar de forma brusca. Essa porta já estava cai que não cai e praticamente nem fechava direito. Como futuramente eu pretendo trocar a porta, tive a ideia de aproveitar os PVC. Como eu utilizei a tábua de MDF para medir a passagem, eu tive que cortar o outro lado do PVC. E para isso eu usei um estilete bem afiado. No início quebrei bastante a cabeça, porém depois eu peguei as manhas e consegui cortar bem rápido. Porém, infelizmente, o meu estilete quebrou a ponta, mas o trilho de passagem eu consegui cortar. Depois de finalizar a parte dos trilhos, foi a hora de medir as medidas da tábua para cortá-la em 3 partes, pois no meu plano é fazer 3 portas de correr. Depois de medido, pedi para meu irmão cortar as partes da tábua com a marquita. E foi o que ele fez, cortou direitinho tudo do jeito que eu medi. Agora, com as portas já cortadas, é a hora de encapá-las. Vou utilizar um adesivo de cor branca para encapar esse MDF. E para ficar bem fixo, usei cola normal para o acabamento na parte de trás. Encapei todas as 3 portas e deixei a cola secando, porque depois só vai faltar eu encaixar os puxadores com o parafuso. Depois de encapar as portas de MDF, agora chegou a vez dos puxadores. Consegui 3 puxadores idênticos para colocar nas 3 portas. E depois de higienizar e lavar com água sanitária, agora é a vez de tingi-los. E a cor utilizada será preto fosco. Ajeitei o local para fazer a pintura. Aproveitando que o Álvaro não estava por perto e que o clima tinha fechado, resolvi correr contra o tempo para poder agilizar essa pintura aqui. Peguei os 3 puxadores e os trilhos de PVC e, não menos importante, a tinta para tingir. E agora, com todos os materiais em mãos e juntamente com o meu ajudante, vamos dar início ao trabalho. Como as portas da bancada serão na cor branca, eu achei que daria um contraste legal em tingir os puxadores e os PVCs na cor de preto. Depois de tingir tudo e deixar secando, eu vou organizar a bancada, porque no próximo vídeo eu vou realizar a pintura, tanto das paredes quanto da minha janela. E para isso eu tive que fazer a limpeza do local, tirando todos os produtos, para poder fazer tanto a pintura na parede quanto na janela. E principalmente na janela, que particularmente falando está uma imundiça, parece que está há anos sem lavar. Que, confessando a verdade entre nós, realmente está há anos sem lavar. Serviço feito, faxina na janela feita e agora vamos por fim fazer a pintura. Aproveitando o embalo, também vou reformar esse suporte de banheiro e também essa gavetinha da minha mesa de cabeceira. E sem que eu estivesse procurando, olha só o que apareceu pra mim. Esses puxadores. E sem comparação com os outros, esses são bem maiores. E eu gostei tanto do tamanho e do design deles que eu resolvi tingir eles de preto fosco também. Porém, diferente do design do outro, que era mais simples, esse aqui possui um detalhe platinado nas pontas. Então, com um adesivo e com um estilete, encapei essa parte de todos os puxadores, para na hora que eu vim com a tinta, não pegar. E agora, reunindo tudo, vamos pintar. Então, forrando o nosso tapetinho descartável, vamos colocar os itens aí em cima e começar o momento terapêutico. Sim, é verdade, é muito bom e relaxante poder fazer isso daqui. Por mim, eu passava o dia inteiro fazendo isso. E a minha pretensão é tingir tudo e mais um pouco de preto. Tanto é que nesse intervalo de tempo a tinta acabou. Então corri no depósito e comprei mais outra. E então, continuando o serviço de onde eu parei, vim pintando a parte que faltava da gaveta e fazendo os retoques finais nos puxadores. Sério, gente, eu gostei demais de trabalhar com essa tinta. É muito mais rápido, fácil e prático. Terminando de fazer isso, deixei esses itens boa parte do dia secando. E no início da noite, depois de secas, e por fim resolvi remover essa parte que eu encapei, mostrando a finalização do trabalho. Algumas partes ficaram ainda sem pintar. E o que eu fiz? Fui lá com a tinta novamente e resolvi o problema. E agora sim, esses puxadores ficaram prontos. Olha só, gente, que gracinha que ficaram. Sem dúvidas, eu amei. E chegou a vez de reformar a bancada. Começo por retirar todos os itens dela, porque a intenção é deixar isso aqui totalmente vazio para receber a pintura. Aproveitei também e retirei as tábuas, porque realmente também elas precisavam de uma limpeza. Depois de retirar tudo, eu venho com a vassoura limpando para tirar esses restos de teia de aranha e traças que ficam impregnadas nos cantinhos das paredes. Feito isso, também protegi o meu fogão com um pano velho. E com o embalo resolvi fazer uma faxina nessa janela, que realmente estava precisando. Que além de muito tempo sem limpar, também merecia um visual novo, porque não vai adiantar de nada eu reformar a bancada e fazer a pintura das paredes e a janela estar nessas condições. Confesso que foi bem trabalhoso fazer a limpeza nessa janela, visto que eu fiquei a manhã inteira somente removendo essa sujeira toda. Parecia que a cada cantinho que eu limpava, mais sujeira aparecia. Bom, finalmente eu terminei essa parte, tirei o grosso da sujeira e parti para a fase de lavar. Com uma bucha velha e com sabão em pó, esfreguei toda a sujeira dos vidros e depois vim jogando água para limpar. Feito isso, agora vamos para a preparação da pintura. Comprei um rolo e mais uma tinta fosca e sem demora fui
fui fazer a preparação da tinta. Depois de muito quebrar a cabeça, no final das contas eu consegui abrir a lata de tinta com um alicate. Nesse processo eu acabei entortando a tampa da lata de tinta, mas fazer o quê, né? E com o auxílio da cadeira eu tirei a quantidade que precisava. E enquanto eu me matava de trabalhar, o meu ajudante estava aí descansando. Sem perder tempo, eu já vim passando a primeira demão, passei por toda essa área da janela, e depois de concluir esse serviço, eu percebi que essa janela ainda não estava o suficiente. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de vir com o spray de tinta tingindo a parte metal da janela de preto. Fiz isso na parte da janela toda, que nem a torneira escapou. E também tingi de preto para ficar bem discreto, e o final, o resultado ficou assim. E vejam só a diferença que faz uma pintura. E a limpeza, é claro. Basicamente traz uma outra energia pro ambiente. E vendo o resultado dessa pintura, acho que vou fazer a mesma coisa na janela do meu banheiro. E mal posso esperar. E para ficar melhor ainda, só está faltando a instalação das portas de correr por baixo da bancada e da pia. Tanto é que os puxadores já estão aqui do lado aguardando a sua vez. E o dia de reforma foi esse. O dia lá vai acabando, mas a bagunça vai acumulando. E tudo que sobrou foi uma pia de louça para lavar. Mas também um sentimento de gratidão infinito por mais um dia. Bora organizar essa baderna, porque aqui não vai ser só a faxina geral, vai ser a pintura geral em toda a casa. Que nem é preciso falar que tá precisando, na verdade tá pedindo socorro. E a primeira coisa que eu fiz foi varrer essas paredes, tirar essas traças e limpar o fundo do armário. Depois disso, passei 2 demãos de tinta, fiz a limpeza do armário e esfreguei esse chão que tava imundo, que fazia mais de 200 anos que não via água e sabão. Mas não, gente, infelizmente, como aqui é de telha, cai muito resíduo, então suja muito. E depois de fazer a pintura e a limpezinha, fui voltando tudo pro lugar, porque as horas vão passando e o dia vai acabando e tem muita coisa pra arrumar. E eu não durmo sem que o fogão esteja limpo e a louça lavada. Fiquei praticamente uma tarde inteira fazendo isso. E eis que esse produtinho aqui é o meu companheiro de faxina. Depois de feita a pintura e a limpeza grossa, fui voltando tudo pro lugar. E eu não sei qual é a melhor parte, se é na hora de tirar toda a bagunça ou se é a hora da organização. Porque de verdade é muito satisfatório quando tiramos todo o entulho e jogamos pra fora. Sem contar na sensação de paz e a energia da limpeza. E é sempre assim, quando a gente acha que não vai conseguir, é aí que a gente consegue. E até o momento, a minha cozinha se encontra dessa forma. Tal como disse, fogão limpo e louça lavada. Até o próximo vídeo. E saindo do quarto, voltando aqui pra cozinha, vamos dar andamento na reforma aqui também. E depois de parafusar os puxadores de cada uma das portas, reuni ambas e levei para a cozinha, porque vamos para a finalização, fazendo a instalação dos trilhos. E que eu mal podia esperar esse momento para organizar minha cozinha. Bom, aqui já está tudo medido e alinhado. E primeiramente eu vou começar fixando a parte inferior dos trilhos. E logo em seguida eu passo para a parte superior. Visto que na parte superior são 2 peças embutidas uma na outra. Medi tudo certinho e ali eu só estava aguardando meu irmão, que vinha com a furadeira para furar para mim. Lembrando que os materiais que eu utilizei foram resto de porta de PVC, tábuas de MDF, adesivo e puxadores de outros móveis. E depois que meu irmão furou e encaixou os trilhos, a prévia do resultado ficou assim. E o que eu mais gostei nisso é a ordem de encaixe das portas. Posso retirar e colocar na ordem que eu quiser e achar melhor. E agora eu já tenho o meu esconderijo discreto para toda a minha bagunça. E como podem ver, é uma outra visão. Sem contar que retirei um pouco dessas panelas velhas e descartei, para ter mais espaço e poder organizar as minhas coisas. Logo, os alimentos ficam no armário e as minhas panelas e itens de limpeza ficam dentro da bancada. E claro, a ração dos gatos, que é um dos motivos pelos quais eu quis fazer essa bancada a todo custo. Que é isso mesmo, eles mexem em tudo, eles furam o saco, então eu queria esconder deles. Pode ter ficado simples, mas eu gostei bastante do resultado. Já que eu não teria condições de instalar uma bancada, eu fiz com os materiais que eu tenho. E vocês, me digam o que vocês acharam.